Olá, gente, graça e paz. Aqui é o Pastor Jonas e eu vim aqui para a gente compartilhar um pouco, né, sobre libertação. Irmãos, eu tenho visto e percebido, né, uma grande dificuldade dos nossos irmãos terem um entendimento profundo, né, sobre o que de fato é libertação. E dentro desse parâmetro, a gente que trabalha com a área de aconselhamento, a área de libertação, a gente percebe que quando a gente vai falar sobre libertação, as pessoas entendem logo que associa libertação ao ministério, né, do sai-sai, do quebra-quebra, né, aquela questão de concentrar as forças na expulsão de demônios, quando na realidade os demônios são apenas o sintoma de problemas. Eles estão denunciando alguma coisa. E eu vou explicar melhor isso. Pensa aqui que a sua esposa fez um peixe maravilhoso para você na janta. A sua esposa, ela foi na peixaria, comprou o peixe, limpou o peixe e aí fez aquela janta maravilhosa para você, com aquele peixe frito ou assado, né, com bastante camarão. Só que a sua esposa, após fazer a limpeza do peixe, fritar o peixe, preparar a janta, te dar a janta, levou a janta para a família, para o esposo, para os filhos, ela viajou e esqueceu de tirar todo o resto daquele peixe de cima da sua pia. Passou o tempo e aí ela lembra disso. 2, 3 dias ela lembra que esqueceu de tirar os dejetos, a sobra, né, toda aquela sujeira que sai de dentro do peixe da sua pia. E ela liga para o seu parente ou para o seu vizinho e pede para ir lá e jogar um inseticida e jogar um chumbinho, porque o lixo por si só ele atrai o quê? Rato, mosca, parasita, bichos que se alimentam e se sustentam e crescem se alimentando desse tipo de dejetos. O fato da pessoa, do vizinho, do parente ter colocado o inseticida, ter colocado chumbinho, ter colocado um mata-barata, vai resolver o problema? Não. O que tem que ser feito para resolver o problema? Em primeiro lugar, você tem que remover o lixo. Você tem que tirar todo aquele dejeto, limpar essa pia, lavar essa pia, né? E aí, quando você lava essa pia, os bichos voltam. Você pode até pensar e responder, não voltam, pastor, porque não tem mais lixo ali. E eu penso, tá, que voltam. Por quê? Porque durante alguns dias eles perceberam que aquele território era um território que permitia a permanência deles ali, que dava autorização para eles estarem ali. Eles percebem que o cheiro não é o mesmo, eles percebem que o odor não é o mesmo, porém eles voltam para verificar se de fato não existe nada ainda que dê legalidade ou autorização para eles permanecerem naquele ambiente. Então, se não tem lixo, se não tem sujeira, não faz sentido esses bichos permanecerem naquele ambiente. Pastor, o que isso tem a ver com libertação? Tudo. Eu entendo que quando manifesta um demônio na vida de uma pessoa, é apenas uma mosca, um rato, um parasita que estão se alimentando de pecados nunca tratados ou resolvidos na vida desse indivíduo. Então não adianta você lançar um inseticida, sai tranca-rua, sai pombagira, sai, quando na realidade eles não vão sair. Por quê? Porque eles podem até sair. Porém, se o lixo permanece ali, o que eles vão fazer? Eles vão voltar. Porque aquele ambiente está infestado de situações de sujeira, de lixos que sustentam, que traz sustentabilidade para que eles possam permanecer naquele ambiente. Então, não adianta você espantar a mosca, espantar o rato. O que você tem que fazer? Lidar com o lixo da alma. Então, em libertação, a minha preocupação, o meu foco não é a presença demoníaca, e sim a ausência de Deus. Porque se o demônio encostou na vida de uma pessoa, é porque Deus saiu. Então, o que eu tenho que fazer a partir de então? Eu preciso, a partir de então, colocar Jesus de volta para o lugar dele. Eu preciso remover todo o lixo que eu fui acumulando durante esse período na minha vida e a partir de então eu vou começar a colocar Jesus de volta para dentro de mim. Então não faz sentido esses bichos
esses ratos, essas moscas, essa parasita, se o ambiente está limpo, se o ambiente está cheiroso, se o ambiente está propício para a presença de Deus. Não faz sentido eles estarem ali, porque não existe nenhuma brecha ou legalidade. O que eu percebo hoje é o seguinte: muitos líderes de intercessão, muitos líderes de libertação, muitos homens de Deus estão vivendo nesse frenesi de expulsa demônio, o demônio sai, no outro dia cai de novo. Expulsa o demônio, no outro dia o demônio sai e no outro dia ele cai de novo. E essa pessoa vive numa fila de libertação que nunca tem fim. Por quê? Porque, infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão tratando apenas com a sintomática, concentrando as forças na expulsão do demônio e esquecendo de quem está alimentando ele. Então, aonde tem urubu, irmãos, tem carniça. Então, não adianta você espantar o urubu. Ele sai, monitora e volta. Por quê? Porque tem carniça. O mesmo processo acontece no Ministério de Libertação. No Ministério de Libertação, a minha força não está concentrada na sintomática. A minha força não está concentrada, o meu foco. Eu não concentro o meu foco aonde? No sintoma, na presença demoníaca, e sim na ausência de Deus. Eu não concentro o meu foco na presença do inimigo, e sim na remoção do lixo. Não adianta você espantar o urubu e não tirar o lixo. Você espanta o urubu e tira o lixo. Se você não tiver mais, não colocar mais lixo naquele ambiente, não faz sentido. Não é da natureza do urubu habitar no lugar limpo. Não é da natureza de rato, mosca, barata, parasita atuar num ambiente limpo. Então, o que eu tenho que fazer? Ao invés de eu concentrar as minhas forças na presença demoníaca, eu concentro as minhas forças na presença, da ausência de Deus. Então, eu tenho que trazer Deus de volta. Eu tenho que colocar Deus de volta nesse ambiente. Então, eu removo o lixo, porque Deus não habita no meio da sujeira, e chamo Jesus para dentro do ambiente. E aí, automaticamente, você remove o lixo, os bichos não voltam. E aí você estanca, você zera o crédito de injustiça. Você consegue dar fim a esse princípio de endemonização, onde a pessoa está o tempo todo numa fila de libertação, onde não consegue encontrar respostas. Pastor, por que eu nunca consigo ser liberto? Por que esses demônios não saem da minha vida? Por quê? E os pastores, por muitas das vezes, não ter esse conhecimento, eles acabam caindo na estratégia do inimigo, que traz um cansaço mental, emocional, físico, porque os pastores expulsam, pastoreiam apenas as crises das pessoas e não discipulam essas pessoas, não libertam essas pessoas, não estanca o problema de fato. E os pastores hoje, os líderes hoje de intercessão, muitos pastores, muitos líderes, muitos homens de Deus e mulheres de Deus estão cansados, afadigados. Por quê? Porque não conseguem pastorear as pessoas e acabam pastoreando apenas as crises delas. Então você estanca um problema aqui, trata um sintoma aqui, vai para o outro. Trata o sintoma do outro, vai para o outro. Mas aquele sintoma que você tratou no primeiro caso, ele já volta de novo. Então o que acontece? Eu preciso trabalhar com as causas. Você tira o lixo, remove o lixo, não é da natureza desses bichos voltarem. Mas pastor, uma pessoa manifestou. O que eu faço com esse conhecimento que o senhor está me passando? Você expulsa o demônio da pessoa. Porém, você vai levar essa pessoa a assumir um compromisso com Cristo. Assumir um compromisso com Cristo e passar a fazer um discipulado, orientar essa pessoa a participar de um discipulado, para discipulados, reuniões e reuniões, e retirando lixo por lixo, levando a pessoa a entender que a situação fragilizada que ela se encontra hoje, ela está dando legalidade para esses bichos irem e voltarem na vida dela. Então, quando manifesta um demônio, você expulsa o demônio, mas traz a pessoa para que ela possa assumir as suas responsabilidades. E assumindo as suas responsabilidades, ela agora precisa, juntamente com o seu discipulador, debaixo de um discipulado, debaixo de uma orientação bíblica, para que ela possa remover em Deus lixo por lixo dentro de um processo responsável de libertação.
para que esses bichos não voltem a possuir, a dominar, a destruir áreas da sua vida. Então, quando eu trato o sintoma, o que vai acontecer? Áreas da minha vida estão comprometidas. E o inimigo ele acaba fazendo com que eu fique distraído, concentrando minhas forças nele e esquecendo de remover o lixo. Então, a partir de hoje, pense nisso. Não fique preso ao sintoma, à presença dos demônios. Foque no lixo. Remova o lixo. Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, nessas áreas que eu mantinha o lixo, nessas áreas que eu cuidava do lixo, nessas áreas que eu enfeitava o lixo, né, ocultando o pecado, mantendo pecados seríssimos escondidos, nessa área não terá prosperidade. Não adianta você fazer campanha, você ser dizimista, você ir para monte. Nessa área que existe o ocultamento de pecado, não vai haver prosperidade. Então o lixo se instala ali e os bichos que se alimentam desses pecados correspondentes, esses pecados que a pessoa está praticando, na área que ela está praticando o pecado, não vai haver misericórdia, não vai haver prosperidade. Por quê? Existem bichos que estão se alimentando desses pecados e aprisionando essas áreas da vida da pessoa, mantendo ela presa. Aí ela vai para a igreja, busca uma oração, e a oração, gente, ela não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é um posicionamento e a remoção do lixo. Então, remova o lixo. Porque se você remover o lixo, não faz sentido esses bichos voltarem a perturbar, voltarem a aprisionar áreas da sua vida. Espero ter contribuído de alguma forma com você que vai ver esse vídeo. Deus abençoe, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Graça e paz.